acabar com muita coisa na natureza. Então isso preocupa. E aí o Jonas surge no século XX, porque o poder da técnica do século XX é maior do que o poder do século XVI. A técnica, ok, nós achamos muito loucura, mas não era essa loucura que nós temos hoje. A ação do homem nessa técnica moderna não ameaçava a natureza. Por mais que ele interagisse, trocasse, derrubasse algumas árvores, criasse, mas a dimensão não ameaçava a integridade da natureza. E se pensava talvez que a natureza fosse capaz de se manter, mas com uma dimensão tão aumentada, tão ampliada, mais a embriaguez humana pelo poder, essa extrativista, a natureza ficou absolutamente vulnerável. Nós nunca perguntamos à natureza quanto é que você pode nos dar. Ele só te queria tirar, sugar. E com métodos cada vez mais refinados e potentes, nunca ninguém se perguntou que você pode dar. Isso era um machado e uma serra. E a transexuação da natureza. Isso é a identificação total, né? A sociedade estruturada do consumo favorece esse movimento destruidor da natureza. Consumo, quer dizer, esse casamento foi ótimo, não sei para quê, né? Mas foi ótimo. Capitalismo extrativista, tecnologia, imagina essas coisas juntas. E a arrogância, digamos assim, a estupidez, vou falar essa palavra feia, mas a estupidez humana. A estupidez humana nossa, que não sabe dos limites, quer, mas não sabe que até que ponto o outro pode dar. Então, se criou, graças a Deus, essa consciência, e nós temos fruto, estamos começando a colher fruto de consciência mais ecológica, né, nas nossas escolas. Professor, então, nesse sentido, a gente pode dizer, eu sou história, eu sou neófito, assim, mas a gente pode assim, formar um elo com o pensamento do Heidegger, com o surgimento dos nazistas e tal, assim. Nesse sentido da natureza sexual como objeto que ser usado em todo, assim, como os capitalistas, assim, enfim, os nazistas, Segunda Guerra. Veja, fazendo talvez uma ligação com o que o professor está dizendo, eu poderia dizer assim, o pensamento de Heidegger, que Jonas, claro, foi aluno de Heidegger, o relacionamento, até dizer onde passaram, né? O relacionamento Heidegger e Jonas sempre foi uma coisa de amor e ódio, que tinha de admiração pelo pensador do século XX, tão importante como foi Heidegger, mas o que teve depois de revolta dos alunos dele, né? Tudo o que aconteceu na Alemanha nazista. Né? E o que é interessante, Jonas, por que Jonas entrou na ética? Esse campo da ética. Porque ele achava que Heidegger, um grande metafísico, ele não fez essa passagem. O grande metafísico, um homem que estudou, quer dizer, a filosofia teórica, mas isso sem a responsabilidade, digamos assim, de um pensador, como foi Jonas. O que encanta no Jonas é não só a integridade, a capacidade intelectual de reflexão, mas a integridade moral e ética. Uma coisa não pode estar desligada da outra. E para ele, Heidegger foi esse tipo de pensador teórico, estupendo. Né? Perguntava a Jonas como era Heidegger nas aulas. E ele dizia assim, é o ser que fala. É o ser. Né? Quem estuda filosofia entende melhor talvez essa expressão. Né? É o ser que falava por ele. Um homem com uma capacidade incrível. Mas, no ponto de vista ético, aí teve um caso extraconjugal, o Hannah Arendt, que é conhecido, né? Toda essa problemática do nazismo. Imagine você, tem uma passagem que Jonas relata no Elina, que Russo, quem foi o grande Russo? Marco, amigo de Heidegger, começou a fenomenologia. Quer dizer, quem era Russo em Freiburg? Era o grande professor mesmo, grande Russo que começou tudo. Heidegger dedica seu tempo à Rússia. Dedica. Quando ele assume, digamos assim, a diretoria da universidade pelo regime nazista, tira a Rússia, está aposentado, mas bota de escanteio, coloca de escanteio tudo quanto é judeus, descendentes de judeus. A mulher de Russo, de Heidegger, olha o que ele fala. Chegou para Heidegger e disse que o Russo estava lá morrendo, lá no leito de morte. Disse para Heidegger,
Rapaz, vá visitar o homem. Vá visitar o homem. Heidegger nunca foi visitar. Quando Husserl morreu, uma palavra sequer foi dita na grande universidade de Freiburg, que ele foi o grande professor de Freiburg. Foi Hans Jonas, em Jerusalém, que fez um discurso mostrando a importância da história da cultura de Jesus. Então, Heidegger é um grande pensador, ninguém questiona isso, um grande pensador do século XX. Só que ele professor. Mas essa dimensão faltava. Jonas, eu acho que a melhor herança de Jonas foi preencher a lacuna que Heidegger deixou na arte. Isso eu acho que foi Como a gente pode dizer que a Hannah Arendt, de certa forma, fez isso com a política. exatamente, uma política. Entrou. Quer dizer, esses é interessante. Os discípulos de Heidegger, muitos deles, entraram para a ética e para a política de engajamento. Eles sentiam realmente que uma filosofia teórica, somente desligada da prática moral, a reflexão moral, contava alguma coisa. Uma colocação, vamos lá.